Fala pessoal, bem-vindos à nossa aula grátis do curso de UX daqui da Aprende Aí. Eu sou Gustavo Vieira e sou o primeiro mestre de UX pelo Nilson Norman Group aqui no Brasil. Sou formado em administração de empresa e tenho especialização em design estratégico, inovação e design de serviço. Hoje eu trabalho como líder de projeto na Livework e sou responsável por projetos de inovação, design de serviço e experiência do usuário. Você sabe o que é UX? Hoje a gente ouve muito falar dessa disciplina. Tem matérias, muitas vagas, o mercado extremamente aquecido, empresas procurando profissionais com essa habilidade para trazer valor não só para a empresa, mas também para o usuário final. E aí, como é que a gente faz isso? O X é uma técnica, uma disciplina que ajuda os profissionais a olharem centrados no usuário para projetar experiências relevantes para as pessoas. Hoje em dia, está muito ligado com questões digitais. Às vezes a gente ouve muitas pessoas falarem, eu trabalho com o X, faço tela, aplicativo e site. Mas na verdade a disciplina é muito mais abrangente do que isso. Ela tem que estar em todas as interações, sejam digitais ou analógicas, que a empresa proporciona e constrói para os clientes. Essa disciplina, User Experience, tem como foco olhar desde o começo de um projeto até o final dele, trazendo a etapa de empatia, de imersão, pesquisa, ideação, teste, envolvimento com o usuário, validação de hipótese e enriquecimento do projeto com iteração, teste e coleta de feedback. Só depois disso a gente consegue implementar uma solução que é realmente relevante para o usuário. E todo esse processo é extremamente rico porque está fora do padrão que as empresas costumam seguir. Tanto as empresas quanto os profissionais tendem a ter resposta rápida para tudo, sem olhar de fora para dentro. A proposta de quem trabalha com o X é evangelizar a empresa, trazer o valor de olhar para fora e conseguir projetar novas soluções que proporcionam novas experiências para os usuários, com mais valor percebido e mais valor para o negócio. Hoje, empresas como Apple, Google, Netflix, Spotify, YouTube, todas elas têm profissionais dedicados a olhar para o usuário e exercitar a disciplina de UX, para realmente sempre testar, monitorar e melhorar a experiência que ela proporciona, desde o começo até o fim da jornada que o usuário tem usando o serviço. O mundo está mudando muito. As empresas não estão entendendo muito bem como as pessoas precisam das coisas. Emergência, informação rápida, informação em tempo real, digitalização dos processos das informações fazem com que a gente precise olhar para o futuro e olhar para o nosso cliente como centro de tudo que a gente faz. Óbvio que o X não está ligado só com a questão digital, mas com esse movimento do mundo e com essa necessidade de ter as informações digitalizadas, acessíveis, flexíveis e rápidas, o X vem como uma disciplina que ajuda muito na hora de fazer a transformação digital e trazer mais valor para a sua empresa, que pode ser exponencial, e seu projeto que pode estar em vários pontos de contato, várias interfaces e vários canais. Desde o começo do mercado, desde o começo da Revolução Industrial, é uma disciplina muito importante, mas hoje ela se faz muito presente porque as empresas estão vendo o valor de olhar para fora. A competição está muito acirrada, todo mundo faz tudo e a gente precisa, em algum momento, olhar para o usuário, que é quem consome o nosso serviço, consome o nosso produto e precisa ter uma experiência positiva com o serviço que a gente proporciona. Olhar com essa perspectiva faz com que a gente se conecte com o usuário e crie contextos que fazem ele viver experiências positivas. A gente tem como papel ajudar o usuário a fazer o que ele precisa. E quando ele consegue fazer bem o que ele precisa, ele se vincula com a nossa marca, com a nossa empresa e traz valor para o nosso negócio. E aí que está o principal diferencial. Por isso que a gente estimula e acredita que você pode melhorar a sua carreira e fazer desse momento um momento importante para você, conhecendo essa disciplina e praticando isso no seu dia a dia. Como mindset e como atividade mesmo, contaminando, trazendo isso para os seus amigos, para os seus parceiros e desenvolvendo essa habilidade que hoje é muito presente e muito importante. Eu queria contar para vocês um pouco da história, o que fez com que o X chegasse no que é hoje e quais são as raízes e os fundamentos que trouxeram a disciplina para o que a gente vive e para o que a gente experiencia como profissional e como mercado. A primeira evidência na história que tem alguma conexão com o X que a gente entende hoje foi a Revolução Industrial, quando a gente precisava desenvolver as pessoas, desenvolver os contextos para que os operários pudessem operar as máquinas de um jeito mais fácil, ergonomicamente falando. Então, como é que eu posicionaria a cadeira, o espaço, qual era a distância entre a mão da pessoa e o objeto que ele ia operar. Entender esse contexto, entender essa relação, fez com que nascesse o que a gente chama de ergonomia e fatores humanos, que era pensar no ser humano que estava operando a máquina para trazer mais produtividade e mais quantidade, mais volume de operações, de processos e na esteira de produção, para ter mais um volume e dar mais acesso às pessoas, aos produtos e aos bens de consumo.
Nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela é do filme Tempos Modernos e ele retrata um pouco disso de uma forma até irônica de como eram pensadas as estruturas para otimizar os processos. Depois disso, ainda na Revolução Industrial, nasce a disciplina de design centrado no ser humano. A intenção desse movimento de design centrado no ser humano era para que a linha de produção e a Revolução Industrial pensasse não só na sua produção interna e no que seria disponibilizado, mas centrado no usuário que ia consumir aquele produto ou serviço e conectando a forma e a função do que fosse produzido. Não só produzir a torto e direito, sem nenhum propósito, ou sem nenhum entendimento de necessidade do usuário final. Com o avanço dos processos, da tecnologia, nasceram sistemas. Sistemas tanto para operar as máquinas e operar os sistemas, quanto operar o que as pessoas iam interagir. Esses sistemas eram muito complexos, traziam muita dificuldade para quem ia operá-los. E é aí que nasce a disciplina ou nasce a intenção de pensar a usabilidade desses sistemas. Usabilidade é o próximo passo dessa cadeia e dessa história que levou a gente a pensar em UX. Usabilidade é a habilidade de o usuário conseguir usar uma plataforma. E essa disciplina tem 4 elementos principais. O primeiro deles é a aprendizagem. É qual a habilidade do usuário aprender sobre os sistemas, aprender a operar esse sistema e aprender a usá-lo, efetivamente falando. O segundo elemento da usabilidade é a eficiência. É quão eficiente esse sistema consegue ser para que o usuário consiga executar a tarefa que ele precisa. Por exemplo, se eu preciso pagar uma conta, o sistema tem que ser eficiente ao ponto de me ajudar e fazer o máximo que ele puder para que eu pague essa conta de uma forma rápida e efetiva. O terceiro ponto da usabilidade é a lembrança. Que tipo de memória, que tipo de conceito e história esse usuário guarda de ter usado esse sistema, ter usado essa plataforma para executar o que ele precisasse. O quarto ponto está ligado aos erros, ou à prevenção deles. Então, caso o usuário use essa plataforma e execute alguma dificuldade ou tenha algum tipo de erro, como é que eu consigo prevenir esses erros ou ajudar com que ele saia desses erros? E o quinto ponto é satisfação. Quão satisfatório é para o usuário utilizar essa plataforma e usar esse sistema? Retomando um pouco desse conceito, usabilidade tem 5 pontos principais: aprendizagem, eficiência, lembrança, erros ou a prevenção desses erros e a satisfação do usuário. Entendendo esse conceito, entendendo esses 5 pontos, esses 5 elementos que compõem a usabilidade, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que usabilidade é a mesma coisa que o X? Bom, pessoal, até agora a gente já falou sobre o mundo como está hoje, falamos sobre a diferença de UX e UI, falamos sobre o design, como é que ele participa de tudo isso, definimos e conceituamos a experiência também, mas e aí? Como é que a gente faz para trabalhar com isso? Como é que a gente atua como profissional de User Experience nesse mercado como ele está hoje? Todo o processo de design, todo o processo criativo parte de 2 movimentos principais de pensamento. O primeiro é a divergência e o segundo é a convergência. Então, sempre antes de tomar as decisões, eu preciso gerar as opções. A gente é treinado desde o começo, desde a escola, na faculdade, no trabalho, a ter resposta pronta para as coisas. Então tem um problema, vamos logo para a solução. E essa metodologia, esse processo não é muito válido quando a gente fala de experiência do usuário. A gente tem que ter um processo muito mais paulatino, muito mais tranquilo, muito mais fracionado para conseguir obter as informações necessárias, ter o tempo para digerir essa informação, gerar as opções, tomar as decisões certas, selecionar as ideias mais relevantes e mais impactantes, externalizar, materializar, prototipar isso e testar em movimento cíclico, para que a gente consiga realmente chegar nas melhores soluções para o usuário. Primeiro a gente gera as opções, depois a gente toma as decisões. Nessa aula eu vou passar de forma rápida sobre as 6 etapas de um processo de trabalho de User Experience e depois, aula por aula, eu vou passar por cada um desses tópicos trazendo mais ferramentas, mais cases e mais histórias para vocês poderem aplicar isso no dia a dia de vocês e referências também para que vocês conheçam e aumentem o repertório de projeto de vocês. A primeira etapa de um projeto de User Experience chama empatizar. É nesse momento que a gente consegue usar todo o nosso repertório, nossa conexão com as pessoas para gerar empatia e aumentar o conteúdo que a gente tem sobre aquele contexto. A segunda etapa é a etapa de definição. Depois da gente conseguir a maior quantidade de informação que a gente puder, a gente filtra, seleciona e define
qual vai ser o ponto de atuação principal do projeto e da nossa ação como User Experience Designer. A terceira etapa chama idear. Nessa etapa, a gente junta as pessoas para gerar mais opções, mais caminhos e possibilidades para resolver o problema que a gente definiu depois da etapa de empatização. A quarta etapa é a etapa prototipar. Nela, a gente pega as ideias, tangibiliza, cria evidências e um cenário controlado para testar isso no futuro e validar o valor dessa ideia com o usuário. Essas 4 primeiras etapas a gente passa com mais detalhe e mais informação no curso de Design Thinking. Existe um paralelo entre esse trabalho de User Experience e Design, contando que o design é realmente o plano de fundo, é o como a gente faz as coisas. Aqui no curso de User Experience, a gente vai atuar e vai olhar mais para essas 2 próximas etapas que eu vou contar para vocês. Que é a etapa de teste, que é no momento em que a gente faz os protótipos, cria esses contextos e cria esse cenário controlado antes de implementar a ideia. A gente chama o usuário, envolve as pessoas nesse processo para validar o valor percebido e o que a gente pode aprimorar dessa ideia que a gente teve. E a etapa seguinte, depois dos testes, é a etapa de materialização, que é quando a gente pega esses feedbacks, coleta essas informações e tangibiliza, concretiza e melhora o que a gente pensou. Todo esse processo é um processo cíclico e iterativo. Não necessariamente é linear. O que significa isso? Eu não preciso passar sequencialmente por todas essas etapas. Eu posso começar tendo uma ideia que melhora a experiência do meu usuário, crio um protótipo, faço uma pesquisa para entender como isso funciona, faço um teste na sequência. O importante disso é entender que é um processo que ele não tem fim. É um processo iterativo. E essa palavra significa que eu vou lançar uma versão, vou lançar um modelo, vou lançar um protótipo, coletar feedback, percepções, pontos de vista de outras pessoas, aprimorar isso para lançar uma segunda versão e assim por diante.